Meus irmãos, Salmos de número 90. Você que trouxe a palavra de Deus. Salmos de número 90. Quero ler um texto da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre 3 personagens fundamentais na nossa vida e que o Senhor tem valorizado tanto. Salmos de número 90, verso 1. Quero que você encontre o texto da palavra do Senhor. Eu quero ler junto contigo assim a palavra: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce, e de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Amém? Ainda de pé, vamos orar ao nosso Deus mais um pouquinho, para que o Senhor venha abrir de verdade o teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer algo especial para a tua alma nesta hora, Senhor Deus e Pai. Nós te pedimos agora, através do teu Filho, Senhor, nós te pedimos neste momento, meu Deus, que o Senhor venha abrir, meu Pai, com aquela chave que só o Senhor tem, meu Deus, com aquela chave, meu Pai, que abre de dentro para fora, Senhor, que nós venhamos neste momento abrir o coração. Que a tua palavra encontre morada na nossa vida, que todos nós que aqui viemos, Senhor, possamos receber o melhor que tu tens preparado para nós, Senhor, neste lugar. Meu Deus, esteja conosco, repreenda todo o mal. Meu Pai, nós te glorificamos pela tua presença, em nome de Jesus. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo de número 90, o texto aqui lido, é um salmo muito conhecido pelos irmãos, pela igreja, porque é um salmo que clama a Deus, que pede a Deus, que suplica a Deus. Mas o Salmo de número 90 também nos traz uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Moisés, ao abrir o seu coração, a sua alma diante de Deus, e ser aqui um instrumento de Deus para o Salmo de número 90, ele traz uma introdução tão gloriosa, ele traz algo tão especial para nós, que nós poderíamos viver dia após dia, nos alimentando da palavra do Salmo 90. Meus irmãos, Moisés, como era um pai, e um pai tão bondoso, ele começa os primeiros 6 versículos introduzindo a mensagem que Deus, através da sua vida, queria aplicar a todos nós, a todas as gerações. Moisés começa introduzindo, dizendo que Deus é o Senhor, de geração em geração. Moisés continua dizendo que de Deus depende tudo, os céus, a terra, a criação da sua obra majestosa, tudo está sobre a unção e a presença de Deus, que subsiste de geração em geração. Meus irmãos, olhando para esta palavra, nós já conseguimos entender a mensagem de Deus. Olhando para esses versículos, nós já conseguimos entender que Deus vai nos trazer uma correção, que Deus vai nos trazer uma palavra profética que vai
com certeza, direcionar a nossa caminhada e a nossa vida na presença dele. Todo pai, quando chama a atenção de um filho, ele consegue com muito carinho fazer com que o filho entenda a mensagem na qual ele quer aplicar. Deus, da mesma maneira, através de Moisés no Salmo 90, ele vem trazer para nós algo importante, algo que é fundamental na nossa vida. Segundo a psicologia, antes de você chamar a atenção de uma pessoa, você tem que fazer um elogio. Porque se você fizer um elogio antes de chamar a atenção de alguém, quando você chamar a atenção desta pessoa, ela vai conseguir receber de melhor grado. Ela vai conseguir aprender mais com a chamada de atenção que você traz até dela. Todos nós que somos crentes em Jesus, dirigentes de igreja, dirigentes de grupo, precisam às vezes chamar a atenção. Precisam às vezes trazer uma mensagem um pouco mais dura, um pouco mais direta a determinada pessoa. Mas se não soubermos aplicar esta chamada, uma crítica que teria a intenção de ser construtiva, pode se transformar destrutiva na vida de alguém. Por isso, Deus, que é especialista em nos doutrinar, em nos fazer novas criaturas de uma maneira tão bondosa e amorosa, Deus que ainda na sua palavra mais dura, que ainda na sua palavra aos nossos olhos mais pesada nos faz sorrir e saltar de alegria com a correção que vem dele, nós conseguimos entender que Moisés aqui não está sendo ele, mas está sendo Deus através da sua vida, porque ele traz uma palavra tão branda, dizendo: Senhor, o Senhor é Deus de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O que na verdade ele quer, irmãos, é chamar a nossa atenção para um fato tão importante, para um fato tão verdadeiro, que tem sido tão desprezado. Se você continuar lendo o Salmo de número 90, você vai encontrar no versículo de número 10, a mensagem que Deus quer aplicar através da vida de Moisés. Quando o Salmo de número 90, no verso de número 10, nos diz desta maneira: a duração da vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Veja que palavra interessante que Deus traz aqui. A duração da nossa vida é de 70 anos. Quantos já ouviram esta palavra? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Poucos. Mas segundo o verso de número 10, a vida, ela tem um início, ela tem um começo e também ela tem um fim. Segundo o verso de número 10, os 70 anos de uma pessoa já são os 40 do segundo tempo. Alguns, segundo ele, chegam aos 80, passam dos 80, pela sua força. Mas neles já começam a carregar enfado e canseira. Aqui nós encontramos, irmãos, os três personagens que Deus quer trazer a nós aqui nesta noite: tempo, vida e homem. Você já parou para pensar como tem sido o teu tempo? Você já parou para pensar como tem sido a tua vida? Você já conseguiu parar para pensar o que tem acontecido no teu ministério? O que aconteceu desde quando você nasceu? Parece que foi ontem que você nasceu. Parece que foi ontem que você aprendeu a tabuada. Parece que foi ontem que você começou a namorar. Parece que foi ontem que você aceitou a Jesus. E quantas coisas já aconteceram na sua vida. Eu quero trazer nesta noite à tua memória a palavra tempo. Porque parece que o tempo de hoje já não é o mesmo tempo de antigamente. Parece que os dias de hoje já não possuem mais 24 horas. Parecem que as horas de hoje já não têm mais 60 segundos.
60 minutos, já não tem. Parece que as coisas já não andam mais da mesma maneira que andavam antigamente. Eu tenho certeza que se você forçar a sua memória, você vai se lembrar do dia que você entregou a sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que se você forçar a sua memória nesta noite, você vai lembrar do dia em que você se casou, você vai lembrar do dia em que nasceu o seu primeiro filho, você vai lembrar do dia em que você conquistou a primeira alma para o reino de Deus. Eu tenho certeza que se você forçar a tua memória, você vai lembrar daquela primeira casa, que com o suor do teu trabalho você conseguiu adquirir, do primeiro carro, da motocicleta, da bicicleta, do primeiro terno, da primeira harpa, da Bíblia, do primeiro CD. Você vai lembrar de tantas coisas, e parece que foi ontem. Nós já estamos quase no final do mês de janeiro do ano de 2015, e parece que 2014 ainda nem acabou. Tem coisas que você iniciou no ano passado que você não conseguiu ainda concluir. Tem coisas que você iniciou no momento em que você entregou a sua vida a Jesus, que até hoje você ainda não conseguiu conquistar. Porque o tempo voa, o tempo passa de uma maneira tão rápida. E é isso que Deus está falando, a duração da vida de um homem é de 70 anos. Imagine esta mensagem direcionada ao grupo da terceira idade. Imagine eles ouvindo esta mensagem ministrada por Deus através do Salmo 90, aonde o Senhor está dizendo: olha, a vida do homem, ela vai durar em torno de 70 anos. Alguns, por serem fortes, de natureza robustas, vão chegar a 80 e até mais. Mas neles vão levar um infarto, uma canseira tão grande. Meus irmãos, o que eu quero falar para você nesta noite é que existe um tempo e existe um relógio de Deus direcionado sobre a sua vida. Existe algo que Deus criou chamado tempo, e isso tem sido muitas vezes o nosso maior inimigo. Quantas pessoas não conseguem conduzir o seu tempo mais nos dias de hoje? O século de número 21 é o século tido como século do imediatismo, das coisas rápidas, das coisas apressadas, das comidas pré-prontas, do fast food. Já não existe mais tempo de cozinhar as coisas. Preparam de uma maneira rápida e nós pegamos para nós. Estamos vivendo um tempo hoje de que as pessoas aceitam a Cristo hoje e muitas vezes mal preparadas, conduzem umas às outras. Diz-nos a palavra que se tornarão cegos conduzindo cegos, porque já não encontram mais tempo de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. A tua vida às vezes começa e antes de você começar a viver, você já perde ela. E eu posso falar para você, porque ao longo dos meus 27 anos, já tive oportunidades, e já tive momentos de olhar e ver a minha vida quase que escorrendo pelos vãos dos meus dedos. Eu me lembro, e parece que foi ontem, de um momento difícil da minha vida. Acredito que tinha 6 anos, 5 anos de idade. E eu contraí uma enfermidade muito grave, uma hepatite muito forte. Me lembro da minha família com dificuldades. Me lembro de muitas pessoas olharem para mim e dizerem: olha como ele está amarelo. Os olhos estavam amarelos. Me lembro de vestir camisetas e quando tirar camisetas elas estavam amarelas. Me lembro de perder muito peso e parece que foi ontem. Meus irmãos, segundo o Salmo de número 90, a história da vida de um homem, no versículo 9, é como um conto ligeiro, uma história curta. Segundo o mesmo Salmo,
de número 42, a história da vida do homem é como uma estrada, diz-nos a tradução bíblica, uma picada curta, uma estrada estreita e curta, que quando começamos a caminhar nela, logo já estamos chegando no fim. Quantas pessoas iniciaram a vida cheias de projetos? Quantos pais, quando deram à luz aos seus filhos, desejaram um bom casamento para o filho, desejaram uma formação para o filho: meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um médico, um advogado, meu filho vai ser um grande empresário. E de repente este filho tem a vida interrompida com 15 anos de idade. De repente esta pessoa desaparece do convívio social com 18 anos, com 17 anos, com 20 anos de idade. Mal começou a viver, já acabou a sua vida. Alguns meses atrás, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, um jovem, crente em Jesus, 17 anos de idade, pastores. Um menino alegre, feliz, que numa bela quinta-feira saiu para ir trabalhar, foi atropelado, perdeu a sua vida. Já fazem quase 2 meses. Você olha para o pai, você olha para a mãe, você só vê tristeza, pranto. E eles são crentes, tem a consolação do Espírito Santo. Mesmo assim, parece que a dor não acaba, porque o tempo voa. Parece que foi ontem que estávamos juntos e hoje já não existe mais. Quantas pessoas se lembram de alguém que estava sentado ao teu lado e hoje já não está mais? Quantas pessoas conseguem se lembrar dos planos que fizeram de ser um pregador, de ser um obreiro, de ser um missionário, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, e hoje estão parados espiritualmente, hoje já não conseguem mais orar, hoje já não conseguem mais olhar para a palavra, tirar um versículo? Quantas pessoas fizeram projetos de serem vasos usados nas mãos do Senhor, e hoje não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem clamar e sentir aquele arrepio gostoso que vem pelo corpo, a presença do Espírito Santo? Quantas pessoas dedicaram o seu tempo no trabalho, dedicaram o seu tempo na faculdade, no estudo? Quantas pessoas dedicaram a sua vida em uma boa casa, em um bom carro, e hoje não estão aqui para usufruir disso? Quantas pessoas? É isso que Deus está falando. É isso que Deus está dizendo. Primeiro Moisés cria uma introdução: olha, o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração, os céus e a terra dependem dele, porque ele subsiste desde sempre. Ele está apenas introduzindo para dizer para você que existe um tempo. E este tempo vem trazendo algo que também pertence a Deus, chamado vida. Quando ele fala no verso 10, o tempo da vida, ele está falando de algo tão importante para nós: a vida. Quem já não passou por perigo de vida? Me lembro de ter inaugurado uma bela loja de celular. Ainda não existia chip. Os telefones não eram tão pequenos e tão tecnológicos como hoje. Apesar de que hoje tem irmãs que tiram um telefone maior do que a bolsa. Na época era mais ou menos assim. E eu me lembro de inaugurar uma loja na segunda-feira. Na quinta-feira já fui assaltado. Me lembro de trabalhar mais um mês, fechar para Natal e Ano Novo, e no primeiro dia útil do ano, abrir a loja. Antes de fazer a primeira refeição, ser assaltado novamente. Me lembro de em um desses assaltos, mesmo concordando em entregar tudo, alguém puxa de uma arma e começa a atirar em mim. Me lembro disso. Me lembro de um dos tiros ter pegado nesta perna, ter parado nessa daqui. Me lembro de tentar correr e as pernas não se mexiam, de cair no chão. Me lembro desta mesma pessoa subir em cima de mim e tentar disparar por mais algumas vezes. E me lembro de escutar o barulho da arma
sendo disparada, mas a bala não explodia. Eu me lembro disso. Me lembro de estar agonizando no chão, sangrando muito e clamando a Deus, diácono da igreja, clamando a Deus, orando a Deus, pedindo ajuda de Deus. E me lembro de, com os olhos abertos, olhar e não enxergar mais nada. O sopro da morte estava passando por mim. E só quem passa pela morte, irmãos, pode valorizar aquilo que Deus deu de melhor para nós, que foi a vida. Só quem passa pela sombra da morte pode olhar para o lado e dar um suspiro gostoso, dizer obrigado, Deus. Ainda que seja difícil a minha vida, ainda que seja difícil o meu casamento, ainda que seja difícil a minha família, ainda que seja difícil o meu ministério, eu te agradeço pela vida. Falar de vida agradece. Falar de vida nos faz ficar mais vivos, porque a vida é o dom de Deus. Segundo a carta do apóstolo São Paulo aos primeiros Coríntios, ele fala que a vida é o dom de Deus. Romanos capítulo de número 6 também diz, olha, o dom de Deus é a vida. Deus gosta tanto de vida, que Ele através de Jesus se intitula dizendo, olha, eu vim para que tenham vida. Eu sou a verdade e a vida. Ele gosta tanto de vida, que Ele diz, olha, a vida é tão importante para mim, que eu estou disposto a dar a minha vida, pela vida de todos esses. Aleluia, você consegue dar um glória a Deus, para alegrar ao Senhor? Jabassou, Kalamanai, Requionaba, Sobranépia. Quem ainda está respirando o fôlego de vida, levante a sua mão, porque esta é uma noite de dizer obrigado a Deus pela vida. Existem pessoas que já não sentem mais que estão vivos, estão num período vegetativo. Mas esta é a noite do Senhor renovar a sua fé, a sua força. Você vai sair daqui suspirando como um adolescente. Você vai sair daqui suspirando como um jovem, correndo e não se cansando. E aqueles que já estão no período dos 70, 80, ainda terão sonhos e visões de Deus. Ainda criarão projetos, porque a vida vai estar flamejando na tábua do seu coração. Ei, olhe para as tuas mãos e veja que você está vivo. Como o tempo é tão traiçoeiro, como o tempo trabalha tanto contra nós. Existem pessoas que iniciaram o ano dizendo, olha, este ano eu não fumo mais. Este ano eu vou fazer uma dieta. Este ano eu não falto em nenhum culto de ensinamento. Quantas pessoas na virada do ano dobraram os seus joelhos e prometeram algo a Deus? Olha, este ano, Senhor, eu não fico mais um dia sem fazer pelo menos uma oração. E já estamos quase no final do mês, o Senhor ainda não conseguiu ouvir a tua voz. Já estamos quase no final do mês, ainda existe uma carteira de cigarro dentro do teu carro. Já estamos quase no final do mês, ainda existe algo que você prometeu fazer e não fez, porque o tempo foi depressa. Tente imaginar o teu tempo hoje, como está sendo. Você levanta de manhã, ora, toma o teu café, de repente vai trabalhar, de repente chega à noite, os teus filhos já estão dormindo, jovens saem do trabalho, trocam de roupa, já vão para a faculdade, saem da faculdade, chegam em casa, deitam, dormem e amanhã começa tudo de novo. Não conseguimos mais administrar o tempo. O pastor falou algo interessantíssimo. Uma pessoa que vem uma vez por semana na igreja, aproximadamente ele cultua 15% do ano. É muito pouco. É muito pouco para um tempo tão difícil que nós estamos vivendo.
Deixa eu dizer algo para você. A vida, segundo Jó, é como uma sombra, que em determinada hora do dia você consegue vê-la. Mas chega em algum momento que você olha e já não enxerga mais ela. Desaparece, escapa, some. E o que tem acontecido com a tua vida? Como tem sido o teu tempo? Tem conseguido fazer uma refeição pelo menos com a tua família? Eu vi uma missionária em um seminário dizendo que a chave da vitória de um lar abençoado é a mesa. Quando a família consegue se alimentar junta, ela se fortalece, uma fortalece a outra. Mas hoje a coisa está tão rápida que o filho já está na frente da internet comendo, o pai já está de pé, já não consegue mais sentar na mesa porque o horário já está mandando ir. Comendo em barraquinha, em restaurante, muito rápido. E aonde está o seu tempo? Imagine você, irmãos, se fosse depositado na tua conta, todos os dias, 86.400. Com certeza você daria um belo glória a Deus. Todos os dias, pastor, cair na sua conta 86.400. Seria uma bênção, né? Imagine você. Só que existia um porém. Você tem que gastar os 86.400 durante o dia. Porque amanhã vai ser depositado mais 86.400 na tua conta. Seria a solução das finanças. Imagine você, se todos os dias, após a meia-noite, zerasse a sua conta e mais 86.400 caísse nela. Que alegria seria. E eu posso afirmar para você que este banco já existe. Eu posso assegurar para você que quem deposita todos os dias nele é o próprio Deus. E eu posso afirmar para você que a meia-noite se encerra. E após a meia-noite, mais 86.400 segundos serão depositados no banco da tua vida. E você precisa administrar esses 86.400 durante o dia. Mas pastor, o dia, o ano, passa tão rápido. Se não der este ano, vai dar no ano que vem. Segundo Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 14, o amanhã é um mistério. Porque a vida, ela é tão rápida como uma flecha. Imagine você o valor de um ano. Quanto vale um ano para você? Talvez nada. Mas pergunte para um aluno que repetiu de ano, quanto vale um ano para ele? Quem sabe um mês para você não vale nada. Mas pergunte para uma mãe que teve um filho prematuro, quanto vale um mês para ela? Quanto fez a diferença na vida do seu filho um mês? Quem sabe uma semana para você não tem muito valor. Mas pergunte para um editor de uma revista semanal, quanto vale a sua semana? E qual é a importância da sua semana? Quem sabe uma hora não tem muita importância para você. Mas pergunta para um casal de jovem apaixonado, quanto vale uma hora para ficar junto com quem você ama? Quem sabe um dia para você não tem muito valor. Mas pergunta para alguém que descobriu que tem uma doença grave e que os dias da sua vida estão sendo contados. Quem sabe um segundo para você não representa nada. Pergunta para alguém que evitou um acidente de carro, quanto vale um segundo para ele? Pergunta. Quem sabe
Um milésimo de segundo não tem importância nenhuma para você. Pergunta para alguém que tirou medalha de prata numa Olimpíada, quanto vale um milésimo de segundo? Rabanai, Tekom, Lanamba, Deba, Soca, Lamanai, Bia, Riplacandare, Pionequia, Soplanai. O Senhor nesta hora está trabalhando no tempo da sua vida, para que você entenda o valor que tem uma hora na presença de Deus, para que você entenda o valor que tem um dia, que tem um mês, que tem um ano na presença do Senhor. Você consegue entender esta palavra? Levante a sua mão e dê um glória bem gostoso para Jesus. Ele está neste ambiente. Aleluia! É fantástico o que Deus faz com o tempo. E como diz o verso de número 4, Senhor, 1000 anos para nós, aos teus olhos, são como um dia. Que coisa fantástica. Ou como a vigília de uma noite. 1000 anos para nós. Deus pode mudar tudo aquilo que você construiu durante toda a sua vida neste culto. Deus pode mudar tudo aquilo que deu errado durante toda a tua vida neste momento de adoração. Você consegue acreditar que Deus pode fazer? Deus pode realizar todos os projetos que já estão enterrados, que você demorou tanto para projetar. Deus pode realizar ainda este mês na sua vida. Você consegue entender esta mensagem? Levante a sua mão. Pastor, eu tinha sonho de ser um pregador. Meus irmãos, eu posso dizer com experiência de causa que o tempo voa. Segundo um cantor popular, o tempo passa e tudo passa com ele. A juventude passa, os cabelos se vão, a aparência desaparece. Aquela moça que era uma lady, amanhã pode não ser mais uma lady. Aquele jovem que fazia tanto sucesso dentro da mocidade, amanhã pode estar doente, diferente do que era. O que você tem que acreditar é, por mais que você não seja uma lady ou um homem de boa aparência, você continua sendo um príncipe e uma princesa diante de Deus, porque é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O teu tempo é valioso diante de Deus. Como você tem gastado o teu tempo? De que maneira você tem usado o teu tempo? Eu quero abrir esta cortina de reflexão como fez Moisés. O tempo da vida do homem é de 70 anos. Se chegar aos 80, porque é forte, vai levar junto com ele enfado e canseira. Não podemos mais perder tempo. Me lembro como se fosse hoje do dia em que eu casei com uma moça que está sentada ali atrás. Me lembro como se fosse hoje no dia que ela me disse que estava grávida. Já tem 3 crianças lá sentadas. Me lembro como se fosse hoje, do dia em que eu peguei o meu carro e disse: olha, agora são 6 horas da tarde, 1 hora da manhã eu vou estar em Foz do Iguaçu. Saí da cidade. Quando cheguei na cidade de Cantagalo, no Paraná, me lembro como se fosse hoje. Eu abri os meus olhos, vi um posto de gasolina e falei: eu vou parar naquele posto. O posto era como do outro lado da rua. E em questão de milésimos de segundo, eu apaguei. Estava a mais ou menos 120 quilômetros por hora. Apaguei. Bati o carro de frente numa carreta. Quebrei os 2 dedos da mão. Quebrei a mão. Quebrei o pulso. Quebrei o braço em 3 lugares. Quebrei o cotovelo. Quebrei a bacia, quebrei a perna, quebrei o joelho, quebrei o pé. Quebrei 2 dedos do pé. Me lembro como se fosse hoje.
1 hora preso dentro do carro, lutando para viver. Me lembro como se fosse hoje ser levado para Guarapuava e não ter tido atendimento em Guarapuava. Me lembro como se fosse hoje ter saído de Guarapuava, ter vindo para Foz do Iguaçu, a ambulância não podia trazer, carro particular não podia trazer, o governo não disponibilizava nenhum helicóptero para trazer. Me lembro como se fosse hoje minha família desesperada, indo de um lado para o outro, fretando um avião particular para me pegar em Guarapuava, me trazer a Foz do Iguaçu, porque eu iria morrer em Guarapuava. Me lembro como se fosse hoje, 3 dias no hospital em Foz do Iguaçu. Os ortopedistas chegavam, tiravam o raio-x, olhavam o raio-x, abandonava. Outro vinha, tirava o raio-x, olhava o raio-x, abandonava. 3 dias. Me lembro como se fosse hoje. Minha esposa desesperada, eu falei, olha, vai, pede ajuda ao pastor Isaías. Me lembro como se fosse hoje. Pastor Isaías, pastor José Renascir, Fernando Duzo, o dia todo no hospital, brigando para que alguém fizesse uma cirurgia em mim. Me lembro como se fosse hoje alguém cogitar em amputar o meu braço. E eu chorando, dizer, olha, não permito. Mas já comprometeu todo o sistema vascular do teu braço, você já não tem mais cotovelo. E eu mesmo assim disse, olha, deixa o braço aí. Me lembro como se fosse hoje. O pastor chegou e disse, olha, hoje vão te operar. O senhor lembra disso, né, pastor? 6 horas da tarde. Meia-noite, me levaram para a sala de cirurgia e eu passei numa mesma noite por 8 cirurgias. Me lembro como se fosse hoje. O pastor Isaías sabe, eu tenho uma dívida de gratidão contigo. E diante de Deus, eu louvo a Deus pela influência e pela vida dele, do pastor Renascir, do Fernando Duzo, que foram pessoas que estiveram da minha família, estiveram mais do que nunca empenhados nisso. E eu posso dizer para vocês, que não faz nem 1 ano e meio que isso. Como o tempo voa. Há 1 ano e meio atrás, eu estava recebendo uma notícia que, se tudo corresse bem, depois de 1 ano e meio, eu voltaria a pôr o pé no chão. Imagine vocês, que com 60 dias eu voltei a andar, com muletas, mas já voltei a andar. Aleluia, nós temos que entender que o tempo voa. Imagine você que com mais 60 dias eu larguei as muletas e comecei a andar, meio manco, mas voltei a andar para a glória de Deus. O braço que seria amputado ainda está aqui, para a glória do nome do Senhor, porque existe um que controla a vida, que controla a morte, que controla o tempo, que controla tudo aquilo que Ele criou. Você consegue entender que Deus está no controle de tudo? Levante a sua mão agora, fica de pé. Em nome de Jesus eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar dizendo para você o que Salomão disse em Eclesiastes, capítulo de número 9, o homem não conhece o tempo. Assim como o peixe não conhece o dia em que vai ser fisgado, nem o pássaro o dia em que vai ser posto em cativeiro. O homem não conhece o tempo. Mas nós precisamos dedicar o nosso tempo a Deus, porque vai chegar um momento da sua vida em que nada mais vai valer a pena a não ser a presença de Deus. Eu posso lhes afirmar que no momento de morte, o nome que você mais lembra não é o nome do teu pai, não é o nome do teu filho, não é o nome da tua mãe, mas é o nome claro de Jesus. Eu posso afirmar para você que veio nesta noite que o tempo pertence a Deus e Ele distribui a cada um conforme o desejo do seu coração. Se você está aqui foi porque Deus te deu tempo. Se você veio aqui foi porque Deus preparou este encontro contigo. Eu quero convidar você rapidamente a vir à frente.